paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e abençoe toda a sua família nessa manhã, amém? Mais uma manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você que vai abrir esse vídeo e vai escutar ele até o final, porque no final Deus tem uma bênção para te entregar. Então pega a sua Bíblia e medite na palavra de Deus nessa manhã, que Deus vai falar com o teu coração, amém? Aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, eu vou ler do verso 12 até o 16. Tem uma passagem aqui, né, que fala sobre a pessoa ter confiança em Deus, ter determinação diante de Deus, tá entendendo? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que o rei pediu para que o mordomo separasse jovem que viesse de Israel, que foi levado cativo ali, para trabalhar no palácio ali, tá entendendo? E no meio desse jovem estava Daniel, estava Azarias, Azael e estava Sadraque, né? Que mudaram os nomes dele depois para Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Daniel, Beltesazar. Mudaram os nomes deles, tudinho. Então escolheram esses 4 jovens e o rei mandou alimentar eles bem para quando for depois de um mês ali, eles tivessem um semblante bonito para poder ser apresentado ao rei. Só que Deus botou no coração de Daniel, por isso que a gente tem que fazer as coisas, sabe, irmão? Conforme o nosso coração. Sempre bota o seu coração no reino de Deus. Quando você for tomar qualquer atitude, quando você for fazer qualquer coisa, coloque o seu coração diante de Deus, porque Deus vai te dar a direção certa, Deus vai te dar a sabedoria para você tomar a sua atitude e não quebrar a cara. Porque os pessoal estão quebrando a cara, estão se desmantelando aí, tem que ver nenhum, porque não busca a verdadeira face de Deus, a verdadeira sabedoria, o conhecimento do Pai. E vai fazer as coisas de todo jeito e dá errado. Então a palavra de Deus diz assim, aqui no versículo 12 do capítulo 1 de Daniel, diz assim, ó: experimentai, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nós deis legume a comer e água a beber. Então Daniel pediu ali ao mordomo, né, para não comer aquele manjar do rei, que era oferecido para o jovem. Bebia vinho, comia carne, fazia todas aquelas comidas que eles faziam ali. Daniel rejeitou. Tem gente, né, que não pode ver comida que está correndo para cima, mas Daniel ele correu para trás, voltou, tá querendo, e se colocou na doutrina, na disciplina de Deus. Pediu ao chefe ali que desse somente legume a ele e água para beber, tá entendendo? Então Daniel comia batatinha, comia abobrinha, abóbora, comia todo tipo de legumes e verduras, só não comia os manjar, aqueles manjar que era oferecido para outro jovem, nem bebia vinho, tomava água. Aparentemente ele estava se consagrando, né? Se reservando para Deus habitar na vida dele, e é certo que no dia que fosse se apresentar ao rei, ele ia estar com o semblante bonito, o Espírito Santo brilhando no rosto dele, e o rei ia achar graça neles, como achou, tá entendendo? Porque Deus não gosta que a gente fique se misturando muito não, sabe, não? Com as pessoas, com as coisas do mundo, com as coisas. Quanto mais você puder se afastar de certas coisas, a gente tem que conviver nesse mundo, irmão. Temos que conviver com as pessoas, falar com eles, dar bom dia, boa tarde, andar com todo mundo, que ninguém é melhor do que ninguém. Agora o que eu estou falando é de se misturar, tá participando do mesmo banquete que as pessoas participam, das mesmas coisas que a pessoa faz. A gente tem que saber rejeitar essas coisas para poder a gente entender o que é que Deus quer da nossa vida. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não der lugar para o Espírito Santo de Deus nos dirigir, nos conduzir nessa terra. Então ele pediu para que desse somente legume e água para beber. Aí diz assim no verso 13, ó: então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência do jovem, que comerem a porção do manjar do rei. E conforme vire, te haja com os teus servos, tá entendendo? Conforme, depois desses 10 dias que você der somente a gente legume e água para beber, aí você vai analisar a gente e vai analisar o jovem que vai comer do manjar do rei, tá entendendo? Daniel, Deus botou aquilo no coração de Daniel e ele confiou que Deus fez aquilo e falou pro chefe do mordomo lá, que disse, não, dá somente legume e água para a gente comer, depois de 10 dias você vai ver como é que a gente vai estar. Porque ele tinha certeza que quando ele se apresentasse ali depois de 10 dias, o brilho do Espírito Santo, a face de Deus estava no rosto dele.
A gente, irmão, tem a marca do sangue de Jesus na nossa face. Por isso que o inimigo olha pra gente e não gosta da gente, porque ele sabe que a gente tem a presença de Deus na nossa vida. Então a gente não pode trocar essa presença de Deus por manjares, por coisa que está entendendo que as pessoas fazem, que Deus não quer que a gente faça, mas as pessoas insistem em fazer, insistem em agradar aquelas pessoas, mas desagrada a Deus. Você só pode agradar a Deus, irmão. Você não pode agradar os outros. Se você disser não, não. Se você disser sim, sim. Agora, você tem que vigiar para não cair nas astúcias ciladas do inimigo, tá entendendo? E deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a vontade dos homens. Verso 14 diz assim, ó. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus sembrantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia porção do manjar do rei, tá entendendo? Então você vê aqui que depois de 10 dias ele se apresentou ao mordomo, e a palavra de Deus está dizendo aqui que eles estavam mais bonitos, mais gordos, mais fortes, semblante bonito, tá entendendo? E ali a palavra de Deus diz que o mordomo falou para o dispenseiro, tira todo o manjar, não dá mais manjar para ele nem vinho, não, daqui em diante ele vai comer legume e beber água, como eles estão fazendo, porque daqui a uns dias ele vai se apresentar diante do rei. E o rei, naquele tempo, você sabe que o rei escolheu aqueles 4 jovens para trabalhar no reino dele. E por causa desse carro que eles arrumaram, depois eles foram parar numa fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, por causa que tinha a confiança do rei, tinha o respeito do rei, aquele jovem ali, porque eles tinham a direção de Deus na vida dele. Deus, irmão, ele só bota você em lugar bom. Deus quer te colocar em lugar de honra. Lugar que você nem imagina que você vai habitar ali, mas Deus vai preparar o melhor para você. O melhor lugar, o melhor povo para você habitar no meio dele ali, tá entendendo? E você vai ser bênção ali. Deus vai salvar a alma naquele lugar. Deus vai ajudar a pessoa naquele lugar ali. E o nome de Deus todo dia vai ser glorificado na tua vida. Porque quem olhar para você vai ver Deus. Não vai ver o rei, vai ver Deus. Aquele jovem lá comeram o manjar do rei e ficou parecendo com o rei. Mas Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel ficou parecendo com Deus. Ficou parecendo com o semblante de Deus, com a glória de Deus na vida dele, amém? Então, não deixe o inimigo trapacear com você, não. Aí no verso 16, para a gente terminar, diz assim, ó. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que, glória a Deus, que deviam beber e lhe davam legume, tá entendendo? Então a palavra de Deus diz que o dispenseiro, né, tirou todo o alimento do rei e não dava aquilo para ele, dava somente legume e água para eles beber. E a palavra de Deus diz que ao chegar o dia de se apresentar ao rei, eles estavam todos bonitos e o rei se agradou da aparência dele, do jeito deles, está entendendo? Porque Deus estava na vida deles e o rei, quando olhou para aquele jovem ali, viu umas pessoas diferentes, viu um jovem de Deus brilhando, iluminado, tá entendendo? Então, Deus, irmão, ele quer sempre preparar o melhor para você. Mas sempre nós estamos falando aqui, todos os dias no vídeo, às vezes pode ser que a pessoa desse fala a mesma coisa, não, a gente está falando que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é uma estrutura, sabe, irmão? Todo dia o alimento é a palavra de Deus, mas ela vem de várias maneiras e é interpretada de várias maneiras, mas só que a gente tem que falar a mesma palavra e interpretar ela do jeito que o Espírito Santo quer interpretar para a sua vida, que é guardar os mandamentos de Deus, guardar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. É isso que leva o homem a chegar nos objetivos que ele quer chegar diante de Deus, e Deus se agradar dele, e os homens também da terra se agradam dele, e ele é um homem abençoado, ela é uma mulher abençoada e guardada debaixo da potente mão do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então que Deus te abençoe, se separe, não se misture não, tá entendendo? Deixa quem quiser se misturar, deixa quem quiser fazer barraco, festinha, fique no seu lugar, ore a Deus, busque a Deus e peça orientação a Deus, para que você sempre tenha a direção de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Deus, toma a vida desse homem, desse jovem, dessa jovem, meu Deus. Pai, ela vai, Senhor, atender a tua palavra, Pai, e não vai, meu Deus, fazer aquelas coisas que o Senhor não quer que ela faça, Pai. Elas vão se separar, meu Deus. Elas vão, meu Deus, se consagrar para o Senhor, fazendo sempre aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, Pai. Dê livramento a ela, para a família dela.
Toma a vida dessa mulher, desse homem que é empresária, Pai. Dá livramento a eles, meu Deus, por onde ele andar nessa manhã. Prepara uma sexta-feira abençoada para todos, meu Deus. Guarda ele quando for trabalhar e quando voltar para casa. É o que eu te peço nessa manhã por todos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.